Eu estava sentado ali e falei assim, eu não vou dar bom dia, mas parece que é um costume nosso, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa eu explicar para os irmãos porque veio isso em minha mente. Quando eu entrei, a Jaqueline estava dando a notícia lá da Ivone, né? E ontem à noite, já era hoje de madrugada, na realidade, quando deitei-me com a minha esposa, aí a minha esposa fala que a tia do meu genro, ela veio a falecer também. E eu comecei a avaliar assim, nesse período que nós estamos agora no mês de fevereiro, já chegando a segunda quinzena, melhor, a primeira quinzena sendo vencida, quantas coisas já aconteceram? Quantas coisas já aconteceram? Essa que é a verdade. E na semana passada, quando eu estava fazendo, aliás, como todos os dias eu faço o meu tempo a sós com Deus, que veio a mensagem para hoje. Aí eu comecei a pensar na mensagem que Deus deu, nas coisas que estão acontecendo, nas ocorrências que têm chegado, e quando eu sento ali, eu começo a ouvir, oro, venho para o lado de cá, e eu falei, por que bom, né? Por que bom dia? E aí ratificou o que Deus colocou no meu coração para a mensagem de hoje, que vai ser uma breve mensagem em nome de Jesus, né? Para todos vocês, o porquê do bom dia e por que isso. E o Senhor me concedeu um tema para a mensagem de hoje, falando sobre a alegria cristã. Parece um paradoxo, de tudo aquilo que eu falei, de tudo aquilo que se vencia, de repente alegria cristã. Mas aí é que está o cerne da coisa, né? Aí é que nós precisamos entender isso, porque não vem a ser as circunstâncias, não vem a ser as notícias. Eu costumo, no gabinete pastoral, quando eu noto as pessoas um tanto quanto apreensivas, eu pergunto, você é feliz? E aquela pessoa fala, sou. Aí eu falo, mas você é alegre? Ela fala, sou. Eu falei, qual é a diferença então de ser feliz e ser alegre? É a mesma coisa, pastor. Eu falei, não é nem cavacatuça, como ela não tosse, então não é igual. Feliz não tem nada a ver com alegria. A gente precisa entender aquilo que está na palavra, porque o texto que nós estaremos meditando, especificamente um versículo, esse versículo, a gente precisa entender bem, porque a felicidade é algo intrínseco. A felicidade, ela está dentro. A alegria, ela depende daquilo que está no exterior, ou seja, que está à sua volta. Então, quando você falar que você é feliz, mesmo passando por tantos problemas, mesmo passando por tantas vicissitudes na vida, das coisas que chegam aos nossos ouvidos, a gente precisa entender que há algo maior em nós. Então, a felicidade está dentro, a felicidade é de dentro para fora. A felicidade, ela vem, e aí agora eu tenho que entender como que essa felicidade se pronuncia em nós. Eu estava vendo a nossa irmã ali, ela estava até emocionada, e eu me lembrei muito da minha irmã, porque ela parece com minha irmã, por parte de pai, que mora lá no Rio Grande do Sul, e eu falei, rapaz, se ela pega o metrô, salta no lugar errado, e depois ainda tem que voltar, eu falei, mas que agonia é essa? Não é? Mas aí o que acontece? A felicidade é de dentro para fora, e a alegria, o que está à sua volta, que às vezes nem sempre são muito boas. Então, irmãos, nós vamos abordar hoje aqui, rapidamente, uma epístola de Paulo à igreja de Filipos. E nessa epístola de Paulo à igreja de Filipos, ela é considerada, inclusive, essa igreja, como a igreja da alegria, a igreja mais alegre. Mas, no entanto, eles passavam por problemas. Eles passavam por algumas características, irmãos, que você, como eu, pergunta assim, mas por que era uma igreja alegre dessa forma? Vamos ler o texto rapidamente aqui, irmãos, de Filipenses capítulo 4. Vai ficar aqui atrás? Filipenses 4, de versos de 4 até 9. Eu vou ficar aqui no cantinho, que aí eu leio para vocês. Está aqui, né? Isso. 4, de 4 a 9. Já começa assim, alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente,
alegrem-se. Em outra tradução diz, alegrai-vos no Senhor, vírgula, outra vez digo, alegrai-vos do Senhor. Talvez seja essa mais a tradução que você tenha ouvido. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas, porque perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Não é? Finalmente, irmãos, pensem em tudo o que for verdadeiro, tudo o que for digno de respeito, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Amém, Senhor, pela leitura da tua palavra. Em primeiro lugar, irmãos, vamos entender rapidamente quem era essa igreja aí. Essa igreja de Filipos, ela foi fundada por Paulo, mas o caso é que essa cidade, chamada de Filipos, era uma cidade que era habitada, e ela foi fundada aí especificamente, na época lá de Dario, e recebeu o nome do próximo, que era Filipe II, e ali eles agregaram nessa comunidade soldados romanos que estavam aposentados. Então, os soldados romanos ficaram ali, os aposentados, e dali a igreja começou a tomar um vulto maior, foi uma colônia romana. E o interessante é que ali nessa colônia romana, eles tinham todos os direitos de Roma. Olha que coisa interessante. Mas ali estavam os aposentados. Ali estavam aqueles que deram bastante a sua vida em guerras, em lutas, protegendo, mas eles estavam agora ali entre aspas. Então, a primeira característica que a gente tira é o seguinte: eles não estavam ali para descansar apenas, mas eles estavam ali para usufruir de tudo aquilo que eles começaram a plantar lá atrás. Não era devido à aposentadoria ou à idade, como queiram, que eles estariam encostados, muito pelo contrário. Há um texto, meus amados irmãos, que Paulo escreve a Timóteo, e Paulo deixa com toda a clareza que nós devemos honrar a estes, devemos honrar verdadeiramente a estes. Mas aí, dentro dessa parte histórica, rápida, dali de Filipos, Paulo, ao escrever essa carta, ele faz uma menção muito interessante. E essa menção interessante é que, se os soldados e todos que estavam ali, em Filipos, eles tinham os direitos de um cidadão romano, e Paulo então escreve e faz essa segunda citação, lá no capítulo 13, verso 20, da própria epístola de Paulo aos Filipenses, dizendo: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então aqui começa a nossa história. Uma historicidade que eu falei sobre a igreja de Filipos, aqueles que estavam ali em Filipos, e Paulo utiliza-se daquela característica para dizer: eles têm uma cidadania romana, mas nós teremos uma cidadania muito maior. E essa cidadania que Paulo deixa com eles, e essa cidadania é que Paulo coloca para que eles pudessem entender e esperar ansiosamente um Salvador, que é o Senhor Jesus. Então, nós tiramos a primeira conclusão, mesmo na introdução: nós não podemos nos calar. Nós não podemos ficar simplesmente parados, estatizados. Nós precisamos, meus amados irmãos, ter sempre o vigor, porque estamos vivos. Nós temos vida. E isso é importante que nós entendamos. Não somos colocados de lado, em momento algum. Em todo o tempo, nós precisamos assim entender. Então, a alegria cristã, meus amados irmãos, ela está firmada em 3 aspectos que nós lemos aqui. 3 aspectos.
a alegria cristã está firmada. E o versículo-chave para que você possa entender é: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se no Senhor. Vamos repetir esse texto comigo, mas naquela tradução que todo mundo gosta dessa, né? Vamos lá. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Bom, irmãos, o texto é curtinho, mas nota que o apóstolo Paulo, ele repete, alegrai-vos no Senhor, e ele falou, eu vou repetir de novo, hein, gente? Alegrai-vos no Senhor. É uma ratificação e uma afirmação. Mas por que ele faz essa ratificação, essa afirmação? Era para dar ânimo às pessoas somente? Não, era para que elas pudessem entender de onde provém a alegria. Por isso que eu perguntei aos irmãos, feliz ou alegre? Aí, mas o senhor está falando em feliz, ele fala sobre a alegria. Exatamente. Porque o que acontece? Quando está sendo introjectado em nós essa alegria perene, verdadeira, torna-se em felicidade, porque ela é interior. Paulo aqui está falando exatamente isso com eles. Alegrem-se, ora bolas. Eu vou falar outra vez para vocês, alegrem-se do Senhor, porque há algo maior que vai brotar dentro de vocês. Vocês terão raízes verdadeiras. E qual é a característica de raiz, né, irmão? Eu estava ali do lado e notei o irmão cantando, e notei também o irmão com grande alegria se colocando na adoração. Isso é felicidade, é o alegre-se no Senhor. Outra vez digo, alegre-se no Senhor, louve ao Senhor, honre ao Senhor com todas as forças que você tem. Coloque-se diante do altar de Deus para que Ele possa falar. Primeiro aspecto, para que nós caminhemos, mas guardem esse texto. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Primeiro aspecto é comunhão com Cristo. Ninguém pode ter uma alegria se não houver comunhão com alguém. É sua esposa, meu irmão? Ele está sentado do lado da esposa, me deu saudade da minha. Está alegre, estão os dois sorrindo. Porque a alegria, ela provém de uma comunhão. A alegria não é simplesmente de uma pessoa estatizada, parada sozinha. Ela tem que compartilhar algo, ela tem que sentir algo, ela tem que guardar em seu coração, pensar porquê daquele momento e ficar feliz internamente e alegre por aquilo que está ao seu lado. Quando terminar aqui, eu já estou vendo que tem um lanche. Alegrai-vos do Senhor, alegrai-vos. Precisamos ter esse entendimento. Então, a alegria, ela começa a ter e tomar uma forma pela comunhão. E essa alegria transforma-se em felicidade quando essa comunhão verdadeira é uma comunhão com o Senhor. Então, irmãos, a comunhão com Cristo nos leva a objetivar a nossa vida. Mas aí eu abro um parênteses. Será que é só para objetivar a nossa vida? Não, também a nossa morte, por incrível que pareça. Que é isso? O Senhor é meio esquisito como só penso. Não, irmãos. Essa comunhão com Cristo objetiva a vida porque nós temos propósito de vida. Essa comunhão com Cristo objetiva a nossa vida porque nós não ficamos inertes. Olha, irmãos, já houve uma mudança na questão da idade aí, hein? Se você pegar algumas informações advindas lá dos Estados Unidos, com 70 anos você está bombando. Essa que é a grande verdade. Se você pegar tudo isso que eles estão fazendo lá, exatamente para mudar essa característica, essa condição que as pessoas olham quando temos um pouco mais de idade e nós ficamos ali no cantinho, está errado. Quando eu fiz engenharia, eu me lembro muito bem que tinha um professor sueco chamado Iria Kuriak. Ele falava no microfone para a gente, porque ele estava bem idoso mesmo, ele. Ele falava no microfone para dar aula, e a voz dele estava embargada, mas a sabedoria daquele homem era tremenda, tremenda. E ele estava lá na frente da sala de aula, dando aula para a gente. Eu me lembro que era sistema de potência, que eu fiz engenharia elétrica, e ele dava lá sistema de potência. E ele falava, ficava todo mundo pasmo. Naquela época eu tinha 21 anos, ficava olhando assim, falei, como é que pode? E ele não repetia não, tá, irmão? Não ficava falando,
Aí daqui a pouco, não, era direto. Porque ele exercitava tudo aquilo que ele já havia visto e ouvido e aprendido e colocava aquilo ali para frente. Então, quando nós temos essa comunhão com Cristo, o Senhor faz isso conosco. Ele objetiva a nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, ele objetiva, inclusive, para a nossa morte. Que isso, pastor? Claro, irmãos. Você está vivendo bem hoje? Aleluia. Mas você tem que pensar o seguinte: e depois que eu partir daqui? Eu quero continuar vivendo bem. Eu quero usufruir de tudo aquilo que eu vi, daquilo que eu ouvi, daquilo que eu li, dessa alegria que é infindável. Eu quero continuar tendo isso em mim. Então, quando é pregado, quando é falado sobre vida e vida em abundância, é porque nós estaremos com vida e vida em abundância ao lado daquele que é o autor da nossa vida, que é Jesus. Então, irmão, a comunhão com Cristo nos leva, irmãos, como Tiago está a nos dizer, lá em Tiago 1,17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Mas por que Tiago fala isso? Porque o próprio Tiago, lá no versículo 14, diz que nós não sabemos o que vai acontecer logo no amanhã. Já foi disso aqui, isso aqui pela a irmã, outra irmã também, a gente não sabe o que vai acontecer logo no amanhã. E ele diz assim: que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Sim. Então, comunhão com Cristo objetiva a vida e objetiva daquilo que nós seremos, daquilo que nós queremos, daquilo que nós podemos. Essa que é a grande verdade. Aí eu volto para Filipenses. E lá no capítulo 1, 21, Filipenses diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que Paulo fala isso? Porque ele estava dentro de uma constância. Não importava se o tempo aqui fosse parar, mas ele ia manter essa constância. É lucro não estar aqui? É lucro, porque eu estarei com o Senhor. Mas enquanto aqui eu estiver, mais à frente, Paulo é o seguinte: agora eu fico na dúvida se é lucro ir ou lucro ficar. Porque se eu estou aqui, eu falo. Se eu estou aqui, eu reajo. Se eu estou aqui, eu vejo outras pessoas se empolgarem comigo com essa vida. Então agora eu não sei se vai ser lá ou aqui, porque eu estou realizando as coisas no agrado do Senhor, pela comunhão do Senhor. Eu tenho levado as pessoas a entender a realidade de uma vida e vida em abundância. É isso que nós precisamos entender. E é por isso que, de uma maneira muito clara, nós temos essa alegria cristã. Nós temos essa alegria cristã porque há algo maior em nós que nos motiva para nós caminharmos, para nós ascendermos. Esta que é a grande verdade. Então, irmão, você precisa ter raízes. Raízes na palavra de Deus. Não é apenas daquilo que você ouve. Eu estava ouvindo e vendo um debate e eu parei um pouquinho e falei assim: meu pai, o negócio está esquisito. Eu vou explicar para os irmãos. Eu sou professor de hermenêutica. Hermenêutica é interpretação textual. Eu falei: caramba, porque a interpretação é de cada um. Mas existem regras para a boa interpretação. E hoje em dia, como é que estão as coisas? Cada um interpreta do seu bel prazer. Cada um fala da palavra de Deus do seu bel prazer. Cada um fica usando textos e fala: aqui está escrito isso, mas também está escrito isso. Mas não são textos correlatos. E aí começa um tumulto grande de se falar de inverdades. E eu fiquei pensando ao longo daquele debate que eu estava ouvindo, falei: meu pai, como é que estão as coisas? As pessoas não estão entendendo verdadeiramente, porque como é que a gente lê Bíblia? Antes de ler a Bíblia, peça ao Espírito Santo que lhe conceda entendimento, discernimento e sabedoria. Pastor, então por que existe a hermenêutica? A hermenêutica é uma ferramenta para ajudá-lo na interpretação. Mas o Espírito Santo te conduz, exatamente para que não hajam
exatamente interpretações indevidas, utilizações de palavras em textos fora de contextos. A vida da gente é assim. A comunhão com Cristo nos leva a ter uma vida de contexto. E um contexto verdadeiro, um contexto de paz. Pastor, mas é tanta agonia que a gente passa. Tá bom, irmão, você tem razão também. Mas não se esqueça que tem uma palavra ali, dita dos lábios de Jesus: no mundo tereis aflições. Se ele fala que no mundo nós teremos aflições, porque ele foi aquele que passou grandíssimas aflições. Mas o texto não termina aí, tem uma vírgula. Tem bom ânimo, gente. Tem bom ânimo porque eu venci o mundo. Aí vem o outro e fala: mas ele falou isso por quê? O Filho de Deus. Ô irmão, ele era o Filho de Deus, mas ele estava aqui também como homem. E se ele não estivesse aqui como homem, ele não teria autoridade para falar isso. E se ele não estivesse aqui como homem, ele não teria nem autoridade, nem condições de falar para você: ei, essa tua dor de barriga eu também senti. Essa dor de cabeça eu também senti. Esse esbofeteamento eu também fui esbofeteado. Essa pessoa que falou mal de você, falaram mal de mim. Tiraram o meu tapete. Então entendam que quando nós perseveramos, estamos em comunhão vertical, tradução, em comunhão vertical é comunhão com Deus, somos verdadeiramente mais do que vencedores. Precisamos ter esse entendimento, e a palavra de Deus nos dá a raiz. Qual é a característica da raiz? A raiz, ela se aprofunda. A raiz, ela não fica paralisada, como eu estou usando esse termo bastante hoje. A raiz, ela vai se aprofundando e, ao mesmo tempo, ela vai se espalhando. E a âncora? O que faz a âncora? A âncora imobiliza. Aonde ela cai, ela para. Você não pode, e eu também, nós não podemos ser âncoras, mas sim raízes. Quando você ora, irmãos, quando você lê a palavra de Deus, você está criando raízes espirituais em você. E quanto mais você lê a palavra, quanto mais você ora, mais você espalha e a bondade de Deus está contigo. Uma certa feita me perguntaram: pastor, o que é mais importante, orar ou ler Bíblia? Aí eu falei: brincadeira, hein? Parece que gosta de testar pastor o tempo todo, eu já notei isso. Aí eu falei: meu irmão, olha só, não existe prioridade. Como que não existe prioridade? Bom, então vamos didaticamente para entender. A Bíblia é a palavra de quem? A Bíblia é a palavra de Deus. Ah, muito bem. Quando você fala com quem? Eu falo com Deus. Obviamente, Bíblia e oração andam juntas. Não adianta você ler Bíblia dessa e ter o mínimo de comunhão. Porque aí você está numa âncora e não com uma raiz. Esta que é a grande verdade. Volto ao texto de novo, aos irmãos lá de Filipenses, capítulo 1, verso 1, dizendo: finalmente, não vai terminar a mensagem não, tá, irmãos? É o texto. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor, e escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. É uma verdade. Nós devemos falar e falar. Não é cansativo. Como é gostoso ver alguém quando se entrega a Jesus. No domingo passado, eu não estive aqui na igreja, fui a uma consagração de um colega meu ao ministério pastoral. Em 1998, eu acabei de pregar, quando eu descia, ele estava parado, e eu falei para ele assim: rapaz, você tem a vocação pastoral. Eu? Eu falei: tem. E deixa de ser cara de pau e se coloque diante de Deus e peça a Ele para lhe dar instrução. Ah, que isso, não vou não. 30 anos, né? Bem dizer, 30 anos quase. Está ele lá como pastor e eu fui na consagração dele. Aí ele olhando para mim: é bem que você falou. Eu falei: você perdeu tempo. 30 anos. Quantas vidas deixou de estar ali? E ele anunciando as boas novas. Porque o evangelho é simples. O evangelho não é rebuscado de tantas coisas. O evangelho se resume a uma coisa logo assim: só Jesus salva. É isso que nós precisamos assim entender. E isso me remete, irmãos, ainda sobre essa característica de raiz, quando nós olhamos a palavra de Deus,
quando essa comunhão é permanente e é feita com o Senhor, ele nos leva a alguns entendimentos. Em primeiro lugar, escute, irmão. Escute antes de você falar. Quando você está lendo a Bíblia, você está ouvindo Deus. Quando você está lendo a palavra, está ouvindo Deus. É por isso que a nossa alegria é intrínseca. Porque independente do local onde nós venhamos a estar, algo lá dentro está ressoando, está falando, está orientando e às vezes até gritando dentro de nós. Não faça. É o Espírito Santo nos conduzindo. Então, como a palavra de Deus nos orienta, escute antes de falar. Lá em Jeremias 7:23, fala assim: deles, entretanto, esta ordem, Deus falando: obedeçam-me e eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Muito que bem. Às vezes nós ouvimos exatamente a voz do Senhor. Como assim, pastor? É simples. Às vezes você está sentadinho na tua casa, vem um negócio por dentro, você fala: o que é isso? Deus está querendo falar contigo. Quantas vezes você, eu tenho que falar acho, porque eu não sou você. Você deve ter acordado de madrugada, dormiu bem, não comeu feijoada, não comeu nada pesado. Se começa a dormir, quando chega lá pelas 3 da manhã, tu abre aquele olho, fica esbugalhado o olho, tu fala: não estou com dor. O que está havendo? Ô irmão, dica para ti. É o Espírito Santo querendo falar assim: levanta seu cara de pau, porque eu preciso falar com você. Me ouça, fale comigo. Tem algo que eu preciso lhe declarar. Aqui em Jeremias está dizendo isso, ouça. Porque quando nós não ouvimos, olha o que o texto está dizendo: antes seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus e andaram para trás e não para frente. Quando nós não ouvimos o Senhor, em vez de nós prosseguirmos, você regride, irmão. Você não avança. A palavra de Deus, é o próprio Paulo que fala, e fala assim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação, de Deus, em Cristo Jesus. É um texto futurístico, em Cristo Jesus. Jesus já voltou? Não. Mas ele já está dizendo o seguinte: prossigo. Em outra tradução é prosseguindo. O que é prosseguindo? É forma de gerúndio, é continuamente. Vai prosseguindo, prossigo para o alvo. Qual é o alvo? É a sua salvação e a salvação dos outros. Em quem? Em Cristo Jesus. Mas eu preciso ouvir, irmãos, a outra característica: viva, irmãos, viva. Mas viva e viva, irmão, tendo uma vida e uma vida em abundância. Olha o que o texto de Eclesiastes diz: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Não, isso daqui é só meu. Não, irmão. Compartilhe. Aquilo que está em você, compartilhe. Quantas pessoas andam, embora esteja rodeado de pessoas, mas andam sozinhas, olhando só para dentro de si, que na linguagem popular é olhar para o seu próprio umbigo. Viva, meu amado irmão. E outro detalhe: não desista, irmão, não desista. Não desista. Eu costumo dizer assim: insista, persista e não desista. Tem que ser assim. Pastor, isso daí é essa palavra para colocar a gente, para o alto. Não, irmão, é a Bíblia. Quer ver só que a palavra de Deus aqui está dizendo? Vamos lá, 2 Crônicas 15:7. Mas vocês devem ser fortes e não se desanimar, pois o trabalho de vocês será recompensado. Então, irmãos, nada deve deter ou distrair aquele que tem comunhão e é um seguidor de Cristo Jesus. Nada. E em segundo e último lugar, dentro dessa reflexão, compreenda a vida como mordomia. Como assim? Em primeiro lugar, tenha comunhão com Cristo. Em segundo lugar, a sua vida você tem que tratá-la como mordomia. Bom, pastor, mas que negócio de mordomia é essa? Vamos lá. Mordomia no alimento. Saber o que você tem que se alimentar direitinho. Mordomia no seu descanso. Mordomia na hora de trabalhar. Mordomia na hora de correr. Mordomia na hora de fazer um exercício. Mordomia na hora de ler a Bíblia. Mordomia na hora de orar.
mordomia. Precisamos ter esse entendimento. Vamos lá, irmãos, só para os irmãos entenderem. Aqui nesse mesmo capítulo, mas no caso, versículos de 10 a 17, Paulo, ele recebe uma oferta. E essa oferta, irmãos, vem de irmãos, especificamente, que estavam a ajudá-lo. O interessante, irmãos, que quando Paulo, ele fala sobre essas ofertas que ele estava recebendo como doação, é que a gente tem que parar para pensar. Paulo os ensinou sobre o que é ofertar. Paulo os ensinou o que é ser mordomo das coisas. Eles não estavam ali angariando bens e guardando os bens debaixo do colchão. Eles não estavam ali angariando bens e olhando simplesmente para tudo aquilo que eles haviam conseguido, que eles não iriam levar. Então, eles deveriam compartilhar. E Paulo falou, olha, estou recebendo aqui o que vocês enviaram, porque eu tenho plena convicção de tudo aquilo que eu vos ensinei, e por livre e espontânea vontade, vocês estão remetendo esta ajuda. Não se esqueçam que Paulo, quando escreveu essa epístola, ele estava em prisão também. É por isso que a alegria e a felicidade específica não fica, a felicidade não fica envolvida com a circunstância. Ele estava preso, no entanto, ele estava com toda a autoridade escrevendo. Isso que nós precisamos, assim, entender. Então, irmão, ele recebe essa doação porque eles estavam compartilhando. Mesmo à distância, compartilhavam das lutas de Paulo lá do outro lado. Eles sabiam que tudo aquilo que eles tinham, eles poderiam contribuir. Não era para ficar guardado somente com eles. No meu primeiro ministério foi muito interessante. No primeiro ministério a gente erra dessa, mas no primeiro ministério, não que ao longo do ministério você não aprenda, mas o primeiro você aprende a beça. Aí eu fiquei assim impressionado, irmão. Eu me lembro que naquela época eu tinha um carro, era um Monza, preto. Eu trabalhava também, né? E o pessoal chamava, lá vem o pastor com o carro do Batman. Aí eu vinha com aquele carro, né? Aí eu comecei a observar. A igreja, ela ficava, não é subida, não, era uma subidinha, assim, né? Aí eu ficava assim, olhando, iam chegando os carros, daqui a pouco chegavam umas senhoras, tudo a pé. Eu falei, eu vou saber de onde esse povo vem direitinho. O pastor tem que fazer visita, né, irmão? Eu comecei a fazer as visitas. Eu falei, brincadeira. Esse povo que vem a pé, mora junto com esse que tem carro, dentro do mesmo condomínio. Eu falei, vou aprontar. Aí o que eu fiz? Desci com o carro, fiquei lá dentro do condomínio escondido. Aí na hora que o povo começou a sair, eu só estou observando. Tinha irmão que saía com o carro, só ele no carro. 2 casas após, vinha o povo andando. Eu falei, o que é isso? Não aprendeu nada sobre mordomia? Não aprendeu nada sobre compartilhar? Ah, irmão, a gente sabe que a língua vai ficar grande, né, numa hora dessa. Eu cheguei no púlpito e falei assim, irmão, vem cá, quem é que mora, eu sabia, né, que mora no lugar X? Eu falei, gozado, cara, é você mesmo aí. Você tem carro, está do teu lado aí, você não dá carona sozinho. Pastor, era para colocar as pessoas com vergonha? Não, irmão. Para eles entenderem que não adianta eu falar de algo que eu não vivo. Você tem que aprender. E Paulo ensinou isso para eles lá. Então, eles doavam com muita tranquilidade. Por quê? Porque eram parceiros na alegria cristã, irmãos. Eles eram parceiros na alegria cristã e na alegria do evangelho. E Paulo fala isso claramente no versículo 5. Ele diz, por causa da cooperação que vocês têm dado ao evangelho desde o primeiro dia até agora. Porque quem assim procede, recebe sempre um plus de Deus. Quando a gente fala um plus de Deus, todo mundo se alegra. Ah, vou receber um plus de Deus, um algo mais de Deus. O Senhor está dizendo, siga-me. Você pode ter alguns problemas. Mas quando fala assim, bênção,
Ora por mim aí, pastor. Oro. Ora por mim aí, Jaque. Oro. Aí quando você fala assim, olhe pelo outro. Porque é uma tendência humana só querer receber, mas nunca dar. Essa que é a grande realidade. Mas hoje, em nome de Jesus, todos nós vamos sair daqui anunciando e reanunciando às pessoas o que é dar. O que é ter uma alegria interior, porque há algo maior que nos move. Qual é esse plus? Esse plus é a graça de Deus. É isso que nós precisamos entender. Se temos a graça de Deus, é o plus que Deus nos dá. E essa graça é que nos move e que nos comove. É essa graça de Deus que, quando as vicissitudes da vida, as circunstâncias da vida chegam, nós falamos, mas aquele que eu creio, aquele que eu tenho comunhão, este me levantará pela minha mão direita, porque é bíblico, está escrito lá em Isaías, que o nosso Deus nos levanta pela nossa mão direita. Se você está com alegria, está Ele te levantando. Se você está com tristeza, está Ele te levantando. É isso que nós precisamos assim entender, irmãos. E olha o que diz o versículo 7 do capítulo 1 do livro que nós estamos estudando. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenha em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Irmão, usufrua das bênçãos alcançadas pela oração e pelas intercessões. Usufrua. E você tem que falar mesmo, eu vou usufruir das orações e intercessões dos meus que estão olhando por mim. Não abaixe a cabeça, porque isso, inclusive, é bíblico e verdadeiramente bíblico. Olha o versículo 19 que diz, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo em mim. Assuma isso. Não apenas leia, mas introjecte. Introjectar na sua mente. Guarde em suas emoções as verdades contidas na palavra de Deus. Porque aí, essa felicidade será o que eu estou dizendo, é intrínseca, é de dentro para fora, porque Ele habita em nós. Isso que nós, assim, precisamos entender. Busque, meus amados irmãos, o interesse dos outros. Filipenses 2,4 diz, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Quando você vem aqui à frente e ora, quando a Jaque estava falando da nossa irmã Ivone, cuide dos interesses dos outros. Porque isso daí vai ter uma raiz dentro de você, e essa raiz vai fazer florescer a verdadeira felicidade em seu coração. Isso que nós precisamos entender. E a mordomia, então, irmãos, significa não contentar-se com as realizações passadas. Irmãos, olha só, não fique preso no passado. Quem pensa no passado não evolui nem para o presente, nem para o futuro. Porque fica preso lá atrás. Tudo é motivo para lembrar lá atrás. Tudo bem, irmãos. Aconteceu. Vai mudar a história? Não vai. Se a sua mente pensa ainda igualzinho àqueles camaradas que viviam lá em 1960, você não está acompanhando a evolução. É simples assim o que eu estou dizendo. Não se aprisione no passado. Olhe para frente. Entenda as coisas que estão à sua frente. Eu aprendi um neologismo, uma palavra nova, que eu vejo que é altamente interessante. Quando você está na areia, na praia, e você olha para o mar, você vê aquela linha chamada horizonte. Não é ou não é? Horizonte. Vai dizer que você não tem vontade de ler além daquela linha. Tem até aquela brincadeira que diz aí, né? Se você fizer um buraco na areia, vai fazendo um buraco, você vai cair no Japão.
Se você está sentado e está vendo aquela linha do horizonte, você fala assim, será que tem um navio após? Será que tem um barco após? Você, não pensa assim, não. Você senta e olha assim, tu vê aquela linha. A nova palavra é a palavra de fé. Veja horizontalmente. Visão horizontal é além do horizonte. E só podemos ter uma visão além do horizonte se exercitarmos algo que a palavra de Deus nos instrui, que é a fé de cada um de nós. Está escrito lá em Hebreus capítulo 11, verso 1. Você tem que trazer as coisas que ainda não foram realizadas, traz aqui para perto, acreditando que isso já está pronto. Então a tua visão tem que ser horizontal, irmão. A tua visão não tem que ser horizontal, ou seja, limitada. Ela tem que ir além. Isso é a alegria cristã. Nós vemos as coisas sendo realizadas, irmãos, e materializamos aquilo para cá. E nós conseguimos isso porque o Senhor conosco está. Ele nos faz ter olhos de águia, como está escrito na palavra de Deus em Isaías. Precisamos assim entender. Então, irmãos, venham ao texto, mais uma vez. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Nessa primeira parte do texto, Paulo está dizendo o seguinte: ei, irmãos, eu sou igual a vocês também. Tenho o Senhor em mim, mas não é que eu já tenha alcançado tudo. Não que eu tenha sido totalmente aperfeiçoado. Eu tenho a minha falibilidade. Eu tenho a minha limitação. Mas Paulo não para o texto aí e ele coloca uma vírgula dizendo: mas prossigo. Mesmo eu tendo falibilidade, mesmo eu tendo limitação, mesmo eu tendo uma série de questões da minha vida, mas eu prossigo para alcançar os meus objetivos. Eu prossigo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus, que é maior em mim. Então a minha visão, trago para a ilustração, a minha visão, irmãos, Paulo dizendo, um exemplo, a minha visão é horizontal, a minha visão não é horizontal. Eu estou aqui aprisionado, eu estou aqui doente, mas vocês me ajudaram, porque vocês foram instruídos em mordomia, vocês sabem como podem ajudar, e vocês estão olhando para mim, e eu sou grato por isso, e me alegro com vocês, porque eu vou prosseguir. A pergunta que eu faço, finalizando, é como que você tem tocado a sua vida, irmão? Como que você tem verdadeiramente colocado a sua vida no seu dia a dia? Será que você tem colocado a sua vida igual a um filme muito antigo? Quando eu digo muito antigo, porque eu tinha lá meus 15 anos, hoje eu estou com 70 anos. E lá está dizendo, era um filme do Lipe o Leão e Hard Haha, que era hiena. Eu sei que vocês vão lembrar desse filme. O leão, irmão, o leão era tremendo. O leão tinha a voz assim impostada, ele fala: ô, Lipe, eu estou muito bem. E o Hard Haha, ó dia, ó azar, que horror. Ou seja, o Hard Haha, o nome que é engraçado, o nome é Hard Haha. Ou seja, forte na risada, hard, forte, haha, sorriso, né? Forte o sorriso, mas ele só vivia chorando. Ah, que agonia, que vida. E o leão falou assim: tenha ânimo, Hard, faça as coisas acontecer. Às vezes nós somos assim. Como você tem tocado a sua vida? Você tem sido um leão ou você tem sido um Hard na sua vida? Como que você tem tido? Qual tem sido o seu real, e eu me incluo, reconhecimento da generosidade abençoadora de Deus em você? Bom, irmãos, Deus quer que nós transbordemos em misericórdia, transbordemos em amor, transbordemos em compreensão na vida dos outros. Quando você olhar para o seu companheiro aqui na melhor idade, esse que está sentado do teu lado, você fala assim: eu vou transbordar na sua vida. E aí ele fala: não me se mete na minha vida não, você está querendo... Não, irmão, eu não estou querendo me intrometer na tua vida. Eu quero transbordar a mesma alegria que está aqui, transbordar a alegria na tua vida. Isso que nós precisamos entender. Sabe uma coisa que às vezes eu fico meio chateado? As pessoas falam assim: eu tenho Jesus, mas são as pessoas mais invocadas na vida, rapaz.
Você fala para ela, e aí, irmão, tudo bem? Tudo. Como é que estão as coisas? Está ótimo. Com essa cara, que cara? É estranho isso. A nossa igreja tem uma fundação onde tem uma televisão chamada Bem Mais TV. Vira e mexe, eu estou fazendo reunião com o diretor da televisão. Eu aprendi uma coisa com ele, que é o Leonel. Onde nós chegamos, né, a gente cumprimenta, etc e tal, quando a gente vai almoçar, por exemplo, aí quando a pessoa vem nos servir, o Paulo chega e fala assim, boa tarde. Aí a pessoa já fica assim, aí ele fala, meu nome é Paulo Leonel, e o seu nome qual é? Se apresenta. Às vezes nós guardamos dentro de nós algo que foi tão bom e é tão bom, e não passamos para o próximo. É isso que nós precisamos entender, que é o compartilhamento, é o amor, a misericórdia. Então transborde na sua vida, irmãos, na vida dos outros. Como que você vai transbordar? Doe seu tempo. Como que é doar meu tempo? O que você está fazendo aqui é doar seu tempo, irmão. Você está prestando culto ao Senhor? Tá. Mas doe o seu tempo. Eu almoço aí no restaurante, né? E eu peço licença para falar naquela senhora que está ali, ó, né? E eu fico observando, cadê ele? Ele não tem não, aquele moço que almoça com a senhora? Não. Eu admiro. Eu passo, o pessoal pensa que eu fico ali, mas eu observo tudo. É um troço meu, eu observo mesmo. Eu passo, estou passando, você está criticando que eu estou passando, não estou vendo tudo, irmão. Estou passando, estou observando, estou olhando. É meu jeito de ser. E eu admiro muito ela e esse moço que eu não sei o nome. A conversa, eles conversam, eu não estou ouvindo essa conversa não, irmão. Eu vejo a alegria deles, eles batendo papo, não sei o quê. Daqui a pouco eles saem juntos, aí eu perco de vista, né? Eu acho bonito isso. Sabe o que é isso? Doar o seu tempo. Como assim, pastor? Para nós guardarmos isso. Uma coisa muito simples, irmão. A vida é curta, irmão. Não apequene a sua vida. A vida é curta. Ah, eu tenho 80 anos. Curto. Ah, pastor, eu tenho 100 anos. Curta. A vida é curta. Porque nós almejamos uma coisa que é atemporal, vida eterna. Então a gente precisa entender isso. Segundo lugar, doe a sua presença. Doe a sua presença. Alan Mohler fala o seguinte, é complicado se manter o foco. Claro que é. É complicado se manter o foco todos os dias, mas frente às dificuldades, continue com a palavra, porque elas nos põem de pé. Doe seus dons e habilidades. Doe seus dons. Doe as suas habilidades, irmão. Se você sabe rir, ria. Você está do lado de uma pessoa, esse, por exemplo, quando você fala, tudo bem? Tudo. Então você fala, tudo bem, meu irmão. Doe as suas habilidades para as pessoas que estão à sua volta. Olha só o que está escrito lá, T.D. Jakes diz, exerça o dom que Deus lhe deu. Algo sempre acontece quando você faz um sacrifício. Algo sempre vai acontecer. É isso que nós precisamos entender. Bom, meus amados irmãos, felizes não são aqueles que têm muito. Essa que é a verdade. Mas os que estão dispostos a repartir do que têm. Ou seja, os abençoados para abençoar. A tradução disso tudo é isso. Você é um abençoado. Abençoe aqueles que estão ao seu lado. Abençoe aqueles que chegam. Porque isso é o cerne da alegria cristã. Eu vou terminar com uma ilustraçãozinha aqui. Essa ilustração, irmão, é o seguinte. Um mendigo, ele passou a porta de 3 crentes. Eu achei muito interessante essa ilustração, porque ele fala de nós crentes. Então, o mendigo passa a porta desses 3 crentes, e cada um dos crentes tinha um pão na mão. Né? Imagine, mendigo passando, primeiro crente com pão na mão, segundo crente com pão na mão, terceiro crente com pão na mão, pode deixar que eu não caio não, que eu já estou voltando para cá. E aí o que acontece? Para o primeiro crente, o mendigo chega, e esse crente, o crente com pão na mão, o mendigo não falou nada. Esse crente com pão na mão olha para o mendigo, reflete, pensa,
com vista no aperfeiçoamento espiritual dele. E interesses pessoais, doou todo o pão. Preferiu ficar com fome e ganhar algo depois que ele partisse desse mundo. O mendigo chegou, ele reflete direitinho. Uma coisa, vou dar todo o pão para ele, porque o melhor vem depois, para o meu bem espiritual. No segundo, com o pão na mão, na dúvida que ele ficou da salvação pela fé ou por obras. Caramba, a salvação é fé ou obras, fé ou obras, fé ou obras. Nessa dúvida específica dele, ele reparte o pão. Toma um pedaço aí que eu fico com um pedaço aqui. O terceiro, ele pensou bastante. E ao pensar, por ser salvo pela graça, por meio da fé e não por obras, resolveu comer o pão sozinho e orar pelo mendigo. O primeiro, toma. O segundo, reparte. O terceiro, só salvo pela graça. Eu vou comer tudo aqui mesmo. Como tudo e oro por você para Deus te salvar e você se salvo. Até logo, um abraço. Bom, irmão, por que eu trouxe essa ilustração? Em primeiro lugar, irmão, que você, como eu, não venhamos nos assemelhar a nenhum dessa história. Pô, pastor, mais um está falando sobre graça, o outro está falando sobre fé, o outro vai interceder. Irmão, não se assemelhe a nenhum destes. Por quê? Porque o cristão genuíno, irmão, o cristão que tem o entendimento de salvação pela graça, por meio da fé e não por obras, é verdade. Nós somos salvos pela fé. Nós somos aqueles que conhecemos a verdade e a verdade nos liberta. Vamos para o texto? E conhecereis a verdade, está com letra minúscula. E conhecereis a verdade, vírgula. E a verdade, agora está com letra maiúscula, vos libertará. Verdade com letra minúscula. Leis, princípios, regras, orientações que Deus coloca para cada um de nós termos vida e vida alegre, em abundância. E a verdade com letra maiúscula é Jesus. Então, se caminhamos direitinho, o Senhor conosco venha nos orientar e a caminhar. Bom, irmãos, porque o verdadeiro cristão genuíno, ele também entende que recebeu tudo. Como que eu recebi tudo? Recebeu. Por quê? Você acha que receber tudo é ter uma BMW, irmão? Receber tudo é morar lá na Vieira Solto, que agora não é nem mais o ponto mais ponte do Rio de Janeiro? Então, nós recebemos tudo. Mas nós recebemos tudo, não estou falando em questões materiais, meus amados irmãos. E se nós recebemos tudo pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pelas misericórdias de Deus, que fomos alcançados por Ele, e a alegria dele está em nós, nós devemos repartir e praticar as boas obras. Essa é a questão. A alegria do Senhor se manifesta com a tua comunhão com Ele. A alegria no Senhor e a alegria nossa como cristãos é quando nós temos o controle e sabemos usar tudo que temos e a nossa própria vida em uma mordomia que Ele nos ensina. E eu concluo dizendo, irmãos, que nós devemos viver uma vida saudável, uma vida digna. Quanto mais profundo nós mergulharmos na palavra de Deus, o amor dele vai produzir em cada um de nós raízes profundas. E nós seremos alimentados. A cada instante seremos alimentados por ele. Qual é o sabor, pastor, da Epístola de Filipenses? Para mim é doce. Mas qual é o sabor, pastor, de Levítico? Essa daí, irmãos, às vezes é amarga, mas me alimenta, porque ali eu vou saber as regras, ali eu vou saber como que eu tenho que fazer. Mas, pastor, e aquele livro que ninguém gosta? Eu falei, qual livro ninguém? Apocalipse. Como é que vai ser? Ô, irmão, isso é o mais doce que existe. É o mais doce que existe. Porque é lá que está escrito a Canaã celestial. É lá, meu amado irmão, que nós estaremos com vestes de linho branco. É lá, meus amados irmãos, que tudo aquilo que você viu
que você ouviu, que você compartilhou, você vai estar usufruindo no Senhor. É lá, irmãos, que você e eu seremos não considerados, mas legitimados como a igreja triunfante do Senhor. É lá, irmãos, que está escrito que quando o mestre dos mestres vier para buscar esta igreja, nós seremos ascendidos para estar com ele nas nuvens. É lá que está escrito, irmãos, que nós teremos os nossos prêmios, os nossos galardões. É lá, irmãos, que está escrito que nós veremos o nosso Jesus face a face. É lá que está escrito, irmãos, que não haverá nem mais dor, e nem pranto, e nem choro. É lá, irmãos, que nós estaremos usufruindo de algo que não será dito, por incrível que pareça. Como assim? Porque nós estaremos vivenciando na prática tudo aquilo que nós aqui precisávamos entender que é o amor. Então lá não vai estar nem Gabriel falando amai-vos, porque nós já estaremos vivenciando a legitimidade do amor. Então não precisa falar sobre amor, porque o amor já vai estar imperando, vai estar permeando todas as coisas. Essa é a alegria cristã. É a certeza que Ele em nós é o tudo para todos. Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.